Pessoal, vamos lá. Então, para o 1, olha, para quem não lembrou, né, é um diagrama que a gente tem aqui comum, nós já vimos já várias vezes. Eu só não coloquei disjuntores, tá? Porque minha ideia, por enquanto, eu quero que vocês trabalhem a parte de lógica de intertravamentos. Então, eu queria ter um botão liga e desliga, os botões são retenções, então coloquei um botão liga e um botão desliga. Eu coloquei aqui as lâmpadas, né, de sinalização. Observe que a bobina é a única que vai gerar o contato de comando para sinalizações. A bobina de K1 é a única que vai dar a sua condição de partida do motor. Então, tudo está relacionado à bobina do contator. Então, olha só, no momento que eu energizar uma bobina, os contatos desse contator será capaz de realizar as sinalizações e o acionamento da minha máquina, desse motor, conforme foi especificado. E como é que foi especificado? No momento que eu apertar o botão liga, esse motor entra em operação, vai sinalizar a cor verde e eu tenho condições de que o motor está operando. E tenho o botão para desligar. Então, está satisfeita a condição simples de acionamento de uma máquina, que é um botão de ligar e um botão de desligar. O nosso próximo exercício, tá? Nosso próximo exercício, olha, elabora um circuito de acionamento de uma máquina que possui dois motores elétricos, sendo que os mesmos deverão ser acionados simultaneamente. Deverá possuir botão liga emergência, ou seja, um único botão. Então aqui, olha, é um único botão, deve possuir um único botão liga, desliga, emergência e sinalização de motor A e motor B em funcionamento, ligar, né, em funcionamento e desligado. Então olha só, com base nesse diagrama aqui, olha, com base nesse diagrama que nós fizemos para um motor, implementando nele mesmo, tá? Implementando nesse diagrama, o que a gente tem que inserir? A gente tem que inserir uma lógica de comando para realizar esse tipo de condição. Eu vou ter um botão de emergência, eu vou ter um botão desliga, eu vou ter um botão liga e eu tenho que ter duas sinalizações para cada motor, motor 1 e motor 2. Como que eu vou fazer isso? Tempo aí para vocês. Quem tiver com dúvida de como fazer, eu vou compartilhar aí. Basta vir aqui, ó, clicar nesse botão de mensagem aqui e digitar o seu nome, tá? Vai aparecer e você digita seu nome. Tô vendo que tem 7 pessoas, né, na aula. Pois não, Esbaga. Ontem
a Jéssica passou um negócio ontem que ela tá fazendo. Tudo vai para esse caminho de eletrônica de potência mesmo, com chaveamento de semicondutor, essas coisas. Então, o Osvaldo, hoje eliminar o contator não existe, tá? Assim, Uhum. esse painel mesmo que eu mostrei na semana passada, na aula passada de vocês, é um painel novo. É um painel que foi adquirido para poder estar fazendo um acionamento desse elevador de carga. Sim. Então, a tendência é você estar utilizando CLPs dedicados. Eu não digo que na parte de microprocessado, sabe? A tendência não venha a ser isso por causa da confiabilidade. Os sistemas de CLP, eles, para área industrial, eles são muito mais confiáveis do que você pensar em microprocessadores. Mesmo que o CLP lá dentro, né, são chips, são microprocessados, mas o pessoal tem uma ideia de desenvolver placas eletrônicas, né, para poder fazer essa elaboração de acionamento de equipamentos. No âmbito de acionamento de máquinas industrial, você praticamente não tem como. Você vai fazer então toda essa lógica que a gente está fazendo de intertravamento, você vai fazer isso no CLP, fazendo programação em ladder, tá? Fazendo programação em ladder. Ou um diagrama de blocos, ou na linguagem C, né? Você tem condições de desenvolver 3 tipos de linguagem dentro de um CLP, ou Listra, né? Ou através de fazer listagens, né? Então, falar que hoje os painéis elétricos industriais são todos a relés, não. Mas você não consegue eliminar o contator, a bobina, entendeu? A bobina sendo acionada você não consegue. Entendi. Respondi? Não, desculpa, não entendi. Você entendeu? Por exemplo, se eu for falar com você, olha, a gente vai tirar todos os contadores e vai ser tudo semicondutor. Isso não tem. Isso não funciona. Porque até mesmo que as normas do Ministério do Trabalho exigem que haja o seccionamento e esse seccionamento que abra o circuito. Então, com o dispositivo semicondutor, eu não consigo ter essa visibilidade de abertura de um circuito. Né? A gente sabe que os diodos e os transistores têm aquele comportamento, né, de você injetar um valor de tensão, eles conduzirem ou não. Mas isso não é garantia minha de seccionamento dentro de um funcionamento elétrico, funcionamento eletromecânico. Entendi. Você precisa de uma coisa. Você tem norma que te restringe no uso também, né? Exato, exato, exato. Então é isso. A lógica de comandos, né, ela não vai acabar, porque você precisa Não, dela. Tá entendendo? Você precisa dela para entendi. poder desenvolver outras lógicas que sejam semelhantes, numa delas a linguagem ladder. Se você hoje não entender comandos, né, linguagem de intertravamento, você não entende ladder, a programação em ladder. Você não vai conseguir pegar o ladder no próximo semestre. Próximo a gente tem ou Tem, não? tem, tem. Aí vocês não vão conseguir entender. Porque a ideia é de contato aberto, contato fechado e bobinas acionando, a mesma coisa. O que você vai fazer é só uma linguagem estruturada, né? Ladder que é de escada, Só né? que, só que a gente vai fazer o que a gente está fazendo aqui no CAD Simulink, só que é o CLP que aciona tudo, no caso, né? Isso. Então, por exemplo, esses contatos abertos e fechados deixam de existir fisicamente. Vai ficar tudo dentro do CLP. Mas as bobinas de Sim. K1, né, de K2, K3, os botões, tudo vai continuar existindo fisicamente. Ok, entendi. O contato, entendi. Entendeu? Você vai ter, por exemplo, quais são os Sim. seus elementos de entrada para o CLP? É um botão sendo acionado na entrada 1 do CLP que vai dar uma resposta de saída. E qual que vai ser a resposta de saída? Um contator. E esse contator vai Aham. acionar quem? Uma válvula, vai acionar um motor elétrico, entendeu? Então, assim, a lógica ela tem intrínseca. Ela tem intrínseca. Entendi.
Então, o próprio CLP faz esse selo também, né? Ele que, tipo assim, continua conduzindo, ele faz algo similar? Isso, o leader lá você tem que fazer o selo. Você vai ter que fazer o selo Não, para receber esse pulso. entendi. Igualzinho. A ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Entendi. Entendeu? O que a gente vai ganhar é na questão de não ter esse emaranhados de cabos Não, elétricos, aqueles monte de contato, de relé, é muito mais fácil. sim. Mas igual, mas o CLP não é usado, aquele painel que você passou pra gente, ele não tem. Ele não é. Ele Não, é um, não, não tem, não tem. ele não é usado assim, à torta e à direita. Não, não, não. Por que que ele não é usado à torta e à direita? Hoje, a maioria das pessoas não sabe mexer com o próprio lógica de comando, imagina com o CLP, a programação do CLP. Você precisa de uma Aham. mão de obra mais qualificada. Então, as pessoas preferem não adotar um CLP dedicado num acionamento desses, justamente com receio de que as pessoas não vão conseguir dar manutenção. Porque Entendi. se eu tenho dificuldade já em fazer lógica de intertravamento, imagina se lidar com uma lógica de programação. Fica mais abstrata ainda. É verdade. Então aí o pessoal pega e não faz. Não faz. Uhum. Então hoje, por exemplo, vou fazer um acionamento de uma bomba para um. Hoje, se eu tivesse que fazer acionamento de controle de uma bomba num clube aqui da cidade ou numa edificação aqui da cidade, eu vou optar por lógica de relé. Porque eu sei que ainda vai ter alguns eletricistas que vão chegar lá e conseguir achar o defeito. Entendeu? Vai Entendi. ser mais Então, fácil. Aí imagina se eu faço uma placa eletrônica para poder desenvolver sim, isso. Piora mais certo. ainda a situação, concorda? Você limita a manutenção, no caso, né? Isso aí, eu limito a Mas, manutenção. mas aí eu tô pensando aqui, no caso, vamos supor, em termos de mercado não é bom, não? Porque aí você fica preso, o cliente ele tende a ficar preso com você, pensando na rua, assim, né? Não é. Se a gente for pensar nesse aspecto, sim, fica presa a você. Só que o que acontece? Quando a pessoa tem a sensação que vai ficar preso a algo que ela não conhece, o que se faz? Não faz. Exato, é a foge daquilo. Entendeu? Ela foge daquilo. Aí você não vai vender o seu produto. Entendi. Eu tenho uma situação dessa no controle de acidez de piscina. Uma pessoa vendeu um painel com um CLP desses da VEG dedicado para fazer a medição de tempo de ácido, né? E a inserção de cloro e dos produtos para fazer esse controle de forma automática. O CLP parou de responder, o rapaz falou que dava consulta técnica por acho que 8 mil ou 6 mil reais, um negócio assim. O pessoal falou assim, não, a gente prefere então bypassar esse LP e fazer uma lógica de relé à parte, e fizeram. Ah, eles tipo tiraram todo Isso. o negócio e colocaram a Ah, lógica de. isso, de intertravamento a relé, porque era algo que os eletricistas lá conhecem, Entendi. entendeu? Sim. E o rapaz tentou agregar isso, cobrou caro, não justificou. Porque se você fizer algo dessa forma, mas gerar um suporte do tipo assim, ó, me liga aqui que eu vou te dar um apoio na programação, na falha que você tiver, aqui está o comando, pronto. Aí vai. Mas se você for querer inserir a mão de obra, Não, entendi. Porque acho que ele foi ganancioso demais, talvez, né? Assim, é. deve ter um ponto médio ali onde talvez isso possa até ser interessante, né? Porque Mas entendi. você já viu que hoje a parte comercial, você vê a quantidade de pessoas que hoje dá informação de graça na internet Sim, e ganham com outras formas, do tipo sim, publicidade. Vamos colocar aí essa Natália Cury, Primo Rico.
olha, eles divulgam um monte de material de forma gratuita, de vez em quando eles vendem um curso, mas eles ganham a ganha a confiança das pessoas que estão assistindo ali o material e o tempo todo eles estão fornecendo informação de graça. Só que não é Sim. bem de graça. Então hoje o mercado está muito isso, as pessoas, você não consegue conquistar um cliente se você não fornecer algo para ele. Sim. Tem um nome desse marketing, acho que é marketing de conteúdo, que Isso, primeiro você fisga dando algo, né? isso aí, E aí isso vai aí. funilando até você chegar no produto que você quer vender ali. Você vai ter gente que você não vai vender nada, mas eventualmente você vai pegar quem tem interesse. Porque as pessoas, as literaturas antigas, elas vão voltando lá na questão do relé, tinha uns painéis a cartões a relé, que eram os Ah, computadores, eram os CLPs. Eu tenho até umas fotos de alguns, vou mostrar para vocês, que a gente descomissionou o sistema desse um tempo atrás. Ali não, ali de fato é algo complexo, é algo que tinha vários cabos passando, era difícil de achar defeito. Mas aí houve uma evolução, né, pro CLP. A gente saiu desse macro, desse computador, que era uma torre enorme, um armário gigante, e ah, passamos para o CLP. E o CLP, hoje, cada vez mais, ele está ocupando menos espaço, tendo maior eficiência em processamento e maior velocidade de comunicação, de resposta. Então você ganha em confiabilidade. Então, toda empresa hoje, o foco dela é confiabilidade. Então por isso que eu falo, não existe hoje um sistema que vai tirar o sistema de automação consolidado desde a década de que veio evoluindo desde a década de 80 até os dias de hoje. Não tem, não tem. O que tem evoluído são redes. As redes industriais têm se evoluído e muito. Né? O foco hoje é a rede Ethernet. sim. Antigamente usava vocês estão estudando redes, mas tinha a rede as Profibus e hoje a rede Ethernet. Então as redes Ethernet têm ganhado em confiabilidade, têm ganhado em velocidade e o único ponto da rede Ethernet é com relação à robustez. Quando eu digo Hum, robustez é no ambiente físico, né? Como você chega com um cabo RJ45 conectando é, num sensor que está numa área totalmente poluída. Então, sim. às vezes peca nisso. A gente tem essa condição. Mas a comunicação de níveis de CLPs e supervisórios, hoje Nossa, pra, é Ethernet. aham, É Ethernet. entendi. Mas a gente E, vai abordar esse assunto um pouco mais à frente. Mas a Jéssica sim. comentou que hoje não se aplica mais essa parte de comandos, esses painéis. Não. É porque, na verdade, ela passou um artigo pra gente ler e fazer um resumo. Um artigo bem curto, na verdade. Entendi. Mas é porque ele está abordando a área é, ele- é, com- é, gente, da matéria dela de potência lá, de eletrônica de potência. Entendi. É, e ele aborda, né, o fato de que talvez ele não foi específico sobre o CLP, talvez esteja tentando dizer isso. Mas o artigo é interessante também por outro ponto, porque ele aborda o fato de que a gente precisa de laboratório, né, para ensinar a disciplina e o Brasil falta muito, enfim, Falta. aí ele fala um pouco sobre as universidades que têm pós-graduação ou pesquisa, que tem que fazer o próprio material, porque o material é caro e é importado, né? Aí ele aborda bastante essa coisa aí. Mas é que o artigo menciona, né, essa coisa da confiança dos semicondutores para fazer chaveamento, né, Entendi. e blá blá blá, e de como isso tá ganhando o mercado e está substituindo aos poucos essas coisas. Você, por exemplo, um inversor de frequência hoje. O inversor de frequência, ele é um elemento semicondutor, né? Dispositivos semicondutores para controlar a velocidade. Mas para mim poder seccionar ele, num caso de emergência de parada de uma máquina, eu tenho que garantir a abertura desse seccionamento. Então eu uso um Sim. contator, entendeu? Eu uso um relé, uma lógica dentro ali.
Não tem como. Aham. Então tem essa. No aspecto de confiabilidade de, de segurança mesmo, Aham. intrínseca à segurança de pessoas, e a questão de confiabilidade até mesmo da performance do sistema. Então eu acho que ainda tem que É se coisa, melhorar isso. é coisa pra frente, né? Não tem nada mais seguro do que apertar um botão que vai cortar o fio, né? Exato, exato, exatamente. Entendi. Pessoal, E aí, filho? vamos corrigir? Bom, Fizeram desse jeito? Olha só, pessoal, nessa última questão, tá? Eu vou simular aqui para vocês. O que que eu fiz? Eu simplesmente inseri uma outra bobina aqui, olha, em paralelo com K1. Então, eu inseri a bobina K2, tá? Eu inseri a bobina K2. Não terei mais nada o meu circuito aqui para cima. Faltou o botão de emergência, né? Só faltou o botão de emergência aqui. Então, eu inseri a bobina K2. Coloquei a redundância de lâmpada, né, que eu preciso de colocar que o motor 1 e 2 estão desligados, então o motor 1 e 2 estão desligados. Eu tenho um único botão para ligar e um único botão para desligar. Então vocês vão observar que o meu circuito, olha, ele não tinha isso aqui, ó, e não tinha esse contator. Então no momento que eu apertar o meu botão, olha, as cores aqui, esse aqui não entrou em funcionamento, né? Os dois botões acionaram o meu motor. Um único botão acionou os dois contadores e entraram em funcionamento aqui, ó, tá? Eles entram em funcionamento. Vou dar um stop. hoje aí, aí tá, a sua luz verde aí tem um. Tá, Aqui, né? Tá. Acho que o K2 meu aqui, ele tá. ele tá aberto. Não, Ele tá minúsculo. Quer ver? Por isso é que isso mesmo. ele não entrou. Você fez dessa forma, Esbábio? Eu fiz exatamente isso, só que mais errado, mais tosco, porque eu fui puxando de qualquer jeito. O seu tá mais organizado. Mas eu não fiz. Não, tá funcionando isso daí. É porque eu puxei direto esse K2 aí. Eu não fiz essa linha paralela à outra aí, não. A linha paralela Ao aí, K1, ó. né? Eu puxei direto nessa linha aí que desce do BL Sul. Eu já puxei embaixo Ah, tá. ali o K2. Entendi. Mas isso não afeta, não. Mas Não, é só não. gráfica, né? Na montagem afetaria, né? Que você teria mais cabo no seu botão aqui. E aqui você ia jogar na bobina 1 do próprio contador. Você ia derivar na bobina. Não sei se você já observou, não sei se você lembra que nos contadores lá tinha dois burners A1 e dois burners A2 aqui embaixo. Sim, Lembra fisicamente? Então, lembro, né? aí eu derivo daqui, ó. Já ia derivar direto daqui A1 com A1, tá? Entendi. E tem um negócio também porque assim, tem uma indicação, uma norma, porque dá para colocar muito fio ali se você for espremendo, né? Mas você deve ter um limite, não? O ideal é um cabo, o Esvaber. As conexões, tá? O ideal é que a gente coloque um único condutor elétrico. Se você tiver que passar por mais pontos, aquele ponto for comum, você vai usar Borner, entendeu? Entendi. Aí a gente vai usar Borner. Então, por exemplo, em um ponto eu preciso derivar 3 pontos comuns. Então eu vou mandar isso para um Borner, vou jampear essa borneira e dali eu vou levar para os outros locais que eu preciso daquele mesmo sinal. Aí eu uso o Borner. Entendi. Entendeu? Isso aí faz a diferença na aula prática, né? Porque na aula prática a gente consegue ver essas condições, tá? Sim. Mas Porque na aula prática mesmo, eu pelo menos fazia meio a moda caralha, né? Mas porque eu ia julgando tudo lá. Mas eu acredito que deu um processo. não, é o processo.
processo. Porque o que nós fizemos lá foi conhecer os componentes elétricos e funcionalidade, né? Aí depois a gente Sim. vai evoluir com relação a essa parte aí de acabamento, né? De observar um condutor só saindo de cada ponto de contato e evoluir, e vamos evoluir dessa forma. Mas conseguiram desenvolver, não conseguiram? Ó, acho que só você que está participando aí respondendo, mas acho que a ideia minha é essa. Amanhã, novamente, né, nossos primeiros horários, eu vou abordar nosso conteúdo dessa forma. Até a gente ir evoluindo, e vocês conseguirem fazer esse intertravamento um pouco mais rápido. Tá? Então a gente vai ter essa semana e a semana que vem eu vou trabalhar com vocês dessa forma. Aí na próxima a gente vai dar um avanço na parte teórica, que falta agora pouca coisa, que são a parte de sensores indutivos e capacitivos e alguns outros instrumentos, né, de comando, mas praticamente a gente viu todos. Aí eu vou implementando mais desenvolvimento de lógica de comando para as coisas ficarem mais não é difíceis, né? Mas com a evolução de vocês um pouco mais madura, né? De interpretação. Ou ao pegar aquele diagrama da aula passada e ter condições de analisar um pouco melhor. Beleza? Fechou, Gisele. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Boa noite aí para vocês. Boa noite, até amanhã. Boa noite.